E eu gostaria que você não perdesse a sua conexão com o Senhor, nem com a internet, mas muito principalmente com o Senhor, porque Ele tem algo precioso para mim e para você, com certeza. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus, a sua espada, no Salmo 91. Você pode abrir aí na sua casa? Quantos estão aí assistindo e podem abrir a palavra? Quantos estão aí e podem, ao mesmo tempo, abrir a palavra, sublinhar a palavra, escrever, anotar no seu caderno e no seu coração? Glória a Deus. Algo que o Senhor tem para mim e para você. Salmo 91 é um salmo muito conhecido. Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta nas suas casas. Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta nesse salmo. Porque é um salmo que fala sobre proteção. É um salmo que fala sobre o cuidado de Deus na sua vida. E tem incríveis promessas, grandes promessas. Senhor Deus, continua conosco, Pai. Continua falando conosco, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, abençoar a tua igreja que está aqui, que está espalhada, mas está unida em Ti, porque nós somos um corpo onde Jesus é o cabeça. Vem, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito, falar a cada coração. Abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. E fecha, Senhor Deus, a porta. E, Senhor Deus, e tira qualquer barreira, Pai, que impede, Pai, a Tua presença. Qualquer barreira que venha atrapalhar, Senhor Deus, a absorção da Tua palavra, da Tua verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se ligue na sua casa. Se conecte, como eu falei. Permaneça conectado na internet, mas se conecte de fato com o Senhor, com o céu. Nós vamos começar a ler a palavra de Deus e algo maravilhoso o Senhor tem para você. E quem vai falar não sou eu, é o Espírito Santo no seu coração. Amém? Amém. Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e cobrir-te-á com as suas penas, e com as suas asas estarás seguro. Aleluia. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas. Aleluia. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Esse versículo eu vou repetir. Porque a mim se apegou com amor, e eu livrarei, pô-lo-ei a salvo. Por quê? Porque conhece o meu nome e se apegou a mim com amor. Aleluia. E ele me invocará, e o que é que acontece? E eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. É uma palavra belíssima. É aquele tipo de palavra que você diz amém, glória a Deus, aleluia. Assim seja na minha vida, na minha família, porque quem não quer proteção? E a proteção de Deus. Uma coisa é ter uma proteção de um instrumento de proteção físico, como a cerca elétrica, como um carro blindado, como um escudo. O Senhor também fala na sua palavra, e Ele fala que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio.
O fato de você confiar no Senhor, se entregar ao Senhor e você tomar algumas ações na sua vida verdadeiras, você é direcionado a esse lugar, a um lugar mais alto. Por isso que nós cantamos essa noite: estou subindo para um lugar mais alto. Essa palavra fala sobre o esconderijo do Altíssimo. Essa palavra lá no versículo 9 também diz uma declaração: pois disseste, 2 pontos, o Senhor é o meu refúgio. Você pode repetir? O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. É quando você escolhe fazer do Altíssimo a tua morada. Tem gente que escolhe fazer da sua morada uma vida profissional, um emprego. Tem gente que escolhe fazer da sua morada a sua vida sentimental. Ontem, nesses dias, eu assisti um filme onde o homem, o ator principal, ele vivia viajando. E ele disse: olha, a minha morada, talvez o Ricardo já tenha assistido, o homem, ele não era piloto, mas vivia viajando, ele era passageiro, mas viajava demais, porque ele trabalhava com isso. E ele disse: olha, a minha morada é aqui em cima. Quando as pessoas ficam alegres por chegar em casa, porque comem comidas artificiais nos aeroportos, no avião, eu me sinto em casa. Eu estou em casa, porque a minha casa é voando, é para lá e para cá. Esse homem escolheu como sua morada esse lugar, um lugar incerto e não um lar. O fato é que o Senhor nos coloca essa oportunidade de escolher morar neste lugar, um lugar chamado esconderijo do Altíssimo. O fato é que em outro ponto da palavra, você percebe que o Senhor sempre te chama para algo maior, algo melhor. Ele diz que nós vamos nos encontrando com o Senhor e nós vamos subindo de fé em fé. E nós vamos crescendo nele. E a nossa imagem vai se tornando a imagem dele. Isso é assim, incrível, isso é grandioso, esse processo de mudança que ocorre com quem se achega ao Senhor, com quem anda na presença de Deus. Amém? Amém. O fato é que esse é um convite a você subir. Existe também uma palavra que diz que nós somos como águias. E nós voamos como águias. Tá? Então guarde tudo isso. Porque agora eu vou dizer uma coisa. Você é filho do Altíssimo. Ele te fez para viver em lugares altos. Você é filho do Altíssimo e, portanto, ele te fez para andar em lugares altos. Glória a Deus. Sabe? Quando você vê uma galinha, um pato, um bicho que anda na terra, é uma ave, mas não voa alto. As suas crias também não voam alto. Mas quando você observa uma águia, a águia voa muito alto. E os filhotes, as crias, também vão voar alto. Como o Senhor é altíssimo, Ele deseja que nós, como seus filhos, também vivamos em lugares altos. Amém? Amém. Agora entenda isso espiritualmente. Porque às vezes a gente vive com muita picuinha. A gente vive rasteiramente, com ciúmes. A gente vive com dissensões, com brigas. A gente vive alimentando ódio. E isso não é viver em lugares altos, é viver em lugares baixos. Isso é viver rasteiramente. É onde a cobra vive. É rasteiro. Você não é cobra, você é águia. A palavra do Senhor diz que você voará como águia. E Ele quer que você viva em lugares altos. Outra palavra diz, em Abacuque, diz que você andará em lugares altos, altaneiramente. Teus pés serão como os da corça, fortalecidos para subir montes. E lá está em lugares altos. Nesse lugar, você fica preparado
e coisas baixas não te atingem. Porque você já está preparado, você já se fortaleceu, você está em um lugar elevado. O ódio não lhe atinge, a mágoa não lhe atinge. A falta de perdão não lhe atinge, porque você foi vivendo e deixando isso para trás. Lembra da palavra do pastor de domingo, quando ele fala do quintal, lições do quintal, quando você precisa se libertar, largar de coisas que você armazena, como foi falado ontem no PG, entulhos do coração que você precisa se liberar, para que você ande. É uma mochila pesada que você carrega, que você não deveria carregar. O Senhor Jesus disse: olha, vamos trocar o seu fardo com o meu fardo é leve, o seu é pesado. Porque nós vivemos de forma baixa, rasteiramente, não altaneiramente. Você entende isso? E aí eu vou trazer de volta uma ilustração, na verdade uma história real, de um homem que hoje é pastor, é líder de além de ser pastor de uma igreja, ele é líder de um movimento aqui no Brasil. Já contei essa história, eu vou contar de novo, porque muita gente talvez não tenha ouvido, e para quem ouviu vai relembrar. Esse jovem, ele nasceu num lar evangélico, nasceu praticamente na igreja, e ele vivia montando a igreja junto com a sua mãe. Ele era servo do Senhor, mas teve um momento que ele teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, e ele foi para lá. Lá ele notou uma certa liberdade de fazer o que quiser, e os amigos o chamaram para ir para as festas, chamaram para beber, chamaram para viver uma vida louca. E ele começou a ir para essas festas e percebeu muitas coisas. Mas teve um momento que ele estava em uma dessas festas, e aí ele ligava para a mãe dele aqui no Brasil, e ela disse: está tudo bem, e ele não dizia o que era. E ele pensava ter uma vida feliz e começou a ficar mais infeliz, porque ele achava que isso era felicidade, e descobriu que não era. Então um dia ele estava em uma boate, os amigos todos bebendo e dançando, e ele estava ali no meio, e aí deu vontade, foi de chorar. E aí ele correu para o banheiro, sentindo uma forte depressão, uma coisa ruim, e algo veio ao coração dele, e disse: meu filho, você está vivendo muito abaixo do que eu sonhei para você. Meu filho, você está vivendo abaixo do que eu sonhei para você. Você está entendendo? O Senhor tem sonhos para mim e para você, para voar como águias. E algumas vezes, algumas situações, alguns entulhos do coração te deixam lá embaixo. O laço do passarinheiro te deixa lá embaixo. E esse rapaz correu e disse para os amigos: ó, eu vou embora. E ele: por quê? Por que não? Vou embora. Aí foi para casa e lá orou e entregou sua vida totalmente ao Senhor, sem reservas. Abriu o site, a internet, procurou rapidamente um lugar para ir, se entregar totalmente ao Senhor. Encontrou um movimento missionário e foi para lá. Ele foi pregar o Evangelho. Primeiro se preparar e foi pregar o Evangelho. Começou a pregar o Evangelho. Depois ele foi conduzido para os Estados Unidos. E lá ele aprendeu mais e pregou mais o Evangelho para jovens. E agora ele está no Brasil. E ele é líder do movimento Dunamis. É o pastor Theo Hayashi. E ele trabalha com jovens na faculdade. E ele disse: olha, eu vou trabalhar com isso, porque o Senhor me chamou para isso. Porque é nesse período que eu vejo que os jovens saem. Eles encontram a falsa liberdade e saem da sombra dos pais e entram na faculdade. Não tem fiscal, não tem diretor que o impeça de fazer qualquer coisa. Eles encontram a falsa liberdade, encontram propostas, e eles aceitam, e na realidade depois descobrem que era uma furada. Mas até que isso aconteça, muita coisa pode acontecer de mal com cada um desses jovens. O fato é que ele trata e trabalha especificamente com o Evangelho
na faculdade. É o movimento Dunamis. E o Senhor tinha esse plano, esse sonho para ele. Hoje ele também é pastor, tem uma igreja, pastoreia uma igreja. E o Senhor tinha esse sonho para ele, mas ele estava vivendo abaixo do plano de Deus. Abaixo do sonho de Deus para a vida dele. Você entende isso? Porque esse é um cuidado que nós devemos ter. É verdade. Então eu digo cuidado. Você pode estar vivendo abaixo do que Deus sonhou para você. Algumas pessoas podem achar que estão no topo, podem achar que estão lá em cima, e na realidade o Senhor tem mais. Por isso que a gente canta, e o pastor Timóteo, sem saber, trouxe: o Senhor nos dá muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E a cada dia Ele tem mais para mim e para você, sim. Ele deseja nos abençoar, Ele deseja nos ver mais alto, sim. Mas é um alto não na nossa concepção. Não é um alto na concepção do mundo, mas é um alto do ponto de vista do Senhor, da palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. E muitas vezes esse caminho para o lugar mais alto é nos diminuindo. Por isso que nós cantamos que Ele cresça e eu diminua. Porque é o operar do Senhor na minha vida e na sua vida que pode te levar ao lugar mais alto. E não a minha força, é a sua força. E o Senhor trabalha em nós. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Amém? Amém. O fato é que para a gente viver esse lugar mais alto, pode ser difícil porque existem impedimentos. E esse Salmo ele fala sobre isso. Salmo 91 ele fala sobre o esconderijo do Altíssimo. É um lugar alto, mas ele também fala que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. São dois inimigos citados aqui no versículo 3. E você percebe, a peste perniciosa é algo de morte, algo que te torna doente. E o laço do passarinheiro é algo que te deixa numa prisão. É algo que te torna limitado. E existem realmente essas duas coisas na nossa vida, duas classes de problemas que podem nos impedir de ficar no lugar mais alto. Uma coisa é a peste perniciosa, algo que chega para você e lhe torna um doente espiritual. Ele adoece você na sua vida espiritual, adoece a sua família, entenda, os relacionamentos, uma família adoecida, abalada. Ele adoece a sua vida profissional. Essa é a peste perniciosa e muitas vezes ela chega a aniquilar, a matar, né? Então você fica sem vida profissional, muitas vezes você fica sem relacionamento familiar, porque morreu, adoeceu e morreu. E o Senhor tem algo para mim e para você. E a palavra de domingo foi sobre isso, foi algo novo que o Senhor tem para mim e para você. Ele ressuscita sonhos, Ele tem coisas novas para mim e para você. Por mais que a gente ache que algo já morreu. O fato é que quando a gente está nesse esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, Ele nos livra da peste perniciosa. Ele também nos livra do laço do passarinheiro. É algo que Ele nos livra, mas ao mesmo tempo, se você for enlaçado por esse laço do passarinheiro, isso vai te impedir de chegar a um lugar mais alto. Perceba você, se o passarinho está acorrentado, se ele está amarrado, se ele está enlaçado, ele vai voar até uma certa altura. E será que eu não estou enlaçado na minha vida espiritual? Será que eu não estou enlaçado a alguma coisa que me impede de crescer? E eu te pergunto, o que é que te impede de crescer? O que é que te impede de chegar ao sonho de Deus? O que te impede de andar no lugar mais alto? Será que nós não estamos presos nesse laço? São impedimentos que nos impedem de chegar ao melhor de Deus para a nossa vida, a melhor versão de nós mesmos, ao centro da vontade de Deus, ao exercício pleno dos dons, ao ministério que o Senhor sonhou para você, um caráter
segundo o caráter de Cristo, ações, amor, justiça segundo o amor de Deus e a justiça de Deus. Tudo isso ele tem para mim e para você, e algumas coisas nos impedem, né? E fazendo um paralelo com as lições do quintal. Algumas coisas a gente deixa lá e não deveriam ficar, e nós devemos descartar. E essas coisas nos impedem, sim, de levar, de chegar ao plano de Deus. E o Senhor precisa restaurar os teus sonhos, o Senhor precisa restaurar aquilo que você perdeu. E algumas coisas que estão lá e cheias de poeira, o Senhor quer restaurar na sua vida, para que você possa viver os sonhos dele, para que você possa andar em lugares mais altos. Eu posso muito bem pegar um violão, e aqui o violão. Aí eu tirei o pedestal, eu não posso fazer o que eu queria fazer. Vou pedir ajuda ao Timóteo, o pastor Timóteo aqui, que hoje é o rocker. É o pedestal mesmo. É só o pedestal, porque é o pedestal do microfone. Eu posso pegar esse violão, certo? Ele foi criado com um propósito. Eu posso pegar esse violão e escolher tocar nesse violão. Eu faço o que eu quiser, né? A vida é assim, né? Você faça o que quiser. Então, o mundo diz assim, você faça o que quiser. Então, eu vou fazer o que eu quiser com o violão. Então, quando tiver a música, eu vou tocar assim. Porque o violão é meu e eu faço o que eu quiser. É assim que o mundo diz para a minha vida. É assim que o mundo diz para você. Ele diz, você faz o que quiser na tua vida. Então, eu pego o violão e toco desse lado. E eu faço batucada. E eu posso cantar Meu Alvo é Cristo desse lado. Mas depois eu descubro que alguém criou o violão. Alguém pegou a madeira, lixou a madeira, projetou esse violão com um propósito. Deu 6 cordas ao violão. E deu sonoridade a isso. E eu posso cantar e tocar o violão dessa forma. Aí eu começo a cantar verdadeiramente usando o violão na sua melhor versão. Estou subindo para um lugar mais alto. É isso? O Senhor pode fazer isso na tua vida, porque a tua vida tem um propósito, assim como esse violão foi criado com um propósito, e o mundo quer que ele seja tocado de outro jeito. Mas o Senhor quer o violão na sua mais plena performance. Porque Ele quer tocar as vidas das pessoas através de você. E você pode tocar vidas. Você é um instrumento como esse. E você precisa estar bem afinadinho. Você precisa estar bem direitinho. O Senhor quer te afinar, te ajeitar. E tocar na tua vida. Ele quer viver e operar através de você. Quer estar em você e operar através de você. E você é como esse violão. Amém? Tem um propósito. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Eu queria deixar claro isso. Você precisa ter a consciência que a sua vida tem um propósito. A ciência, ela quer responder tantas perguntas, né? Ela quer ir à Lua, quer ir a Marte. Ela quer conhecer o que tem dentro do homem. Mas algumas perguntas fundamentais ela não respondeu ainda. Tipo, quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Não é isso? A ciência não chegou a responder todas as perguntas. E quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Tudo é respondido pela palavra. Tudo é respondido pelo Senhor quando você chega perto dele. Quando você analisa a natureza. Quando você percebe aquilo que ele criou para você, por você. Quando você percebe que o seu propósito é adorá-lo, é glorificar o seu nome, e que não é tudo sobre você, é tudo sobre ele. Não é isso? Existe um propósito. E além disso, ele, além de ser um Deus que tem um propósito para você, ele tem um propósito para a minha vida, ele tem um propósito para a tua família, ele tem um modelo, que é Jesus Cristo. Ele colocou aqui para nós um modelo, seu próprio Filho, a nossa referência.
Ele também tem na sua palavra padrões, modelos também para a família, para os pais, para as mães, para os maridos, para a esposa. Tudo isso a gente consegue extrair da sua palavra, da sua vontade, porque Ele é o Criador, Ele sabe. Ele sabe. O Criador de um carro, Ele sabe os limites daquele carro e os propósitos daquele carro. Por isso existe um manual. E esse manual diz como você cuida. Há um tempo atrás eu tive um carro e eu não sabia quantas libras, né? Você deve calibrar o pneu. E um dia eu fui olhar no manual, estava lá. E não estava escrito no manual. Inclusive o manual direcionava para uma etiqueta, uma placa que tinha embaixo da porta do carro. E a partir daí eu comecei a usar a calibragem certa dos pneus, gastar menos os pneus. Mas o mundo não, o mundo diz que você tem que viver do seu jeito, da forma que você quiser. Você precisa dirigir o carro do jeito que você quiser, você precisa qualquer combustível, como gente já colocou em um carro, que a diesel botou gasolina, que a gasolina botou diesel e o carro nem andou. E é assim que o mundo diz e faz experimentos com você. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele te criou, Ele tem um propósito para mim e para você, para sua família, para o seu relacionamento, para a sua vida. Entenda, existe um lugar, um propósito, um projeto de Deus para mim e para você. Amém? Já você está conseguindo assimilar isso? E é bom até que você anote, não esqueça dessa verdade. Você não está vivendo ao léu. Existe um alvo. Amém? E aí, além disso, é um Deus de ordem. Você percebe que a terra é ordenada, ela tem uma ordem. O pastor Walter também pregou sobre isso lá no quintal. Ele viu algo que era sem forma e vazio. E aí ele deu ordem. Ele ordenou as coisas, ajeitou. E aí as coisas começam a ter um propósito. E o Senhor tem isso para mim e para você. O propósito do pai, o propósito da mãe, o propósito do marido, o propósito da esposa, o propósito do filho. Glória a Deus. A ordem das coisas. Não é o filho que manda no pai. É o pai que por amor e autoridade ele dá ordens ao filho. Por uma questão de maturidade. Então o filho já não nasce grande, ele nasce pequeno. É uma questão de projeto da natureza, até porque para ele não já nascer querendo mandar em pai e mãe. Nasce sem saber andar. E ele recebe todo o amor e carinho. Tudo isso é projeto de Deus, é ordem de Deus, amém? Amém. Enfim, Ele quer que você ande em lugares altos. E para isso você precisa notar que existe um propósito, um lugar para você chegar. Em Isaías 40, 31. E a outra passagem é pequena, é um versículo só, que eu vou abrir e vou dizer para você. Se você não puder abrir, você pode anotar. Isaías 41, 31, nós já citamos aqui. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vivendo em lugares altos. As águias vivem em lugares altos. Os filhotes das águias vivem em lugares altos. O ninho da águia em lugar alto. Depois que a águiazinha começa a voar, ela voa também em lugares altos. E o Senhor é o Deus Altíssimo e Ele te chama para lugares altos, porque você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora perceba você, voltando para o Salmo 91. Viver nesse esconderijo do Altíssimo é uma escolha. Não depende somente de Deus, é uma escolha minha, é uma escolha sua. O versículo 9 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, o filhote da águia pode escolher cair daquele ninho e ir para outro lugar. Mas ele escolhe ficar ali também. Alguns de nós saímos da morada do Altíssimo, optamos por sair desse lugar, sair da sombra do Altíssimo, e ainda assim reclamamos ao Senhor porque certas coisas estão acontecendo. Ora, se você saiu da sombra de Deus, se você saiu do esconderijo do Altíssimo, onde nesse lugar ele prometia lhe proteger, você sai da ordem, sai do propósito e quer que Ele te proteja. A vida não é assim.
A vida tem uma ordem, a vida tem um propósito, o Senhor tem um propósito e tem um lugar para você e quer que você viva em lugares altos. Amém? Amém. O versículo 9 é o versículo chave. E para você eu deixo essa lição. Faça do Altíssimo a tua morada. Busque a Deus verdadeiramente. Que a sua morada seja realmente o Altíssimo. Isso é uma escolha minha, uma escolha sua. E você pode perguntar, como viver em lugares altos? Como viver assim? Eu estava falando sobre aquele filme, né, do homem que vivia voando para lá e para cá. E o sonho dele era atingir tantas milhas, aqueles programas de milhagem, né? Tantas milhas que ele queria ganhar um cartão especial, que poucas pessoas no mundo ganhavam, de um material especial. E nesse momento o piloto do avião chegava para ele, sentava e conversava com ele. E ele queria receber esse cumprimento especial do piloto. E ele sonhava com esse dia. E ele passou tanto tempo para lá e para cá que não construiu família, que não regou seus relacionamentos. E a vida dele toda foi só trabalhando. Ele escolheu aquele lugar como morada. E sofreu decepções. O fato é que quando ele atingiu aquela meta de vida dele, que era uma meta pessoal, ele não estava no seu melhor momento. E aquilo para ele foi algo não muito importante. E o piloto sentou ao lado dele e disse obrigado por sua fidelidade. E ele percebeu minha fidelidade aqui. Não foi a uma esposa, não foi a uma família, não foi a um relacionamento, não foi ao meu pai, nem a minha mãe, nem as minhas irmãs. Foi a algo que eu decidi ser fiel, mas que não me retornou o que eu queria. E a partir desse momento ele quis buscar viver verdadeiros planos. Amém? Amém. Então entenda, o Senhor tem algo para mim e para você. Mas como viver lugares mais altos? Porque muitas vezes a gente constrói metas para nós mesmos, mas essas metas são suas. As metas são humanas. É visão humana, não é visão de Deus. Então, primeiramente, tenha sensibilidade ao Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, e Jesus Cristo veio à terra, falou com os homens, mas ele disse que ia voltar, ia deixar o Espírito. E o Espírito, esse sim, ele ia ensinar. Ele chama de consolador, né? Um consolador, mas ele também é o teu professor. E a palavra de Deus diz que ele ensina. Ele ensina, ele fala para você, ele traduz essa palavra, ele dá luz a isso, ele dá sentido a isso. Então você precisa estar atento ao Espírito Santo. Como estar atento, como ouvir o Espírito Santo. Estar sensível ao Espírito Santo é algo maravilhoso e impressionante. Eu estava comentando com o pastor Walter, o pastor Timóteo, lá no interior. Tem uma fazenda lá, do meu avô, e o meu pai quis cavar um poço. E aí ele tinha duas alternativas: chamar os cientistas, né, os técnicos com aparelhos profissionais, e também chamar um senhor que usava um equipamento artesanal. Se eu não me engano, era de madeira, uma forquilha, algo bem artesanal mesmo. O fato é que ele chamou os dois. E ele queria, o mais próximo possível, achar um poço mais próximo possível daquela casa onde ele estava. E os técnicos vieram e não acharam onde ele queria, acharam um pouquinho mais longe. E aí ele chamou esse homem, um homem simples, com um equipamento artesanal, mas aquele equipamento dele conseguia sentir a água, conseguia perceber a água. E aquele homem, de forma assim maravilhosa, ele encontrou água tão perto da casa. E ainda disse assim: você pode devolver o meu dinheiro se você cavar e não achar essa água. E ele cavou e achou. Aquele equipamento tão simples fazia perceber a água, sentir a água.
E todos nós somos dotados desse equipamento espiritual. Glória a Deus. Não vai ser o teu muito conhecimento na palavra que vai ouvir o Espírito. Não se, a ação do Espírito, a audição espiritual e a visão espiritual não vem do muito conhecer, senão só aqueles que tinham doutorado na palavra, sabiam grego ou conheciam a palavra, saberiam. Mas o Senhor dá essa sabedoria que vem do alto para os pequeninos. É o Espírito Santo que é democratizado. Depois que Jesus Cristo veio à Terra, o Espírito Santo ele deixa de ficar sobre você, ele entra em você. A palavra diz que fontes de água viva fluirão de dentro de você. É o Espírito Santo se movendo de dentro para fora, mudando a sua vida e você impactando as nações, impactando quem está do seu lado. É o Espírito Santo fazendo a revolução de dentro para fora na sua vida. E para isso você precisa percebê-lo, é sensibilidade ao Espírito Santo. Isso te leva a um lugar mais alto. Amém? Deus, amém. Vida de oração. A vida de oração é incrível. Você precisa buscar uma vida de oração. Eu não sei quantos, nesse momento de pandemia, conseguiram fortalecer sua vida de oração. O fato é que existe um livro que fala sobre oração e ele começa com a seguinte frase: oração te leva às fronteiras do desconhecido. Ele diz assim: a oração arremessa-nos à fronteira da vida espiritual. E ele diz mais: a oração é pesquisa original em território inexplorado. Pastor Walter. Então as pessoas na ciência, começam a estudar, fazem graduação, fazem mestrado, fazem doutorado, fazem pós-doutorado, PhD, e aí começam a pesquisar coisas que nunca nenhum ser humano pesquisou aqui na Terra. E alguns se acham muito, e alguns se esnobam por causa disso, ficam vaidosos por causa disso, porque pesquisaram em um território inexplorado aqui na Terra. O Senhor me chama e o Senhor te chama para pesquisar em um território inexplorado, é um território não daqui da Terra, é um território espiritual. Coisas que os cientistas não podem provar, coisa que a ciência não pode provar, é algo que Ele me dá a você de graça. Então todos esses homens de oração, as mulheres de oração que entram no seu quarto, são esses PhDs espirituais que entram em territórios inexplorados, territórios espirituais que só o Senhor vai te mostrar. Existe mistério para mim, existe um mistério para você, existe uma revelação que o Senhor guarda só para você. Paulo recebeu tantas revelações, algumas que ele poderia registrar, outras que ele não poderia falar. João recebeu revelações que ele pôde registrar, revelações que estão em Apocalipse, e que até hoje nós não conseguimos decifrar, porque propositalmente o Senhor colocou ali essa palavra meio difusa, codificada, para não saber o tempo, porque só quem sabe o tempo é Ele. Mas Ele decidiu mostrar e colocar lá, porque enfim Ele disse: olha, vai existir isso, eu sou um Deus soberano e esse é o final. E Ele meio que codificou. E só o Espírito Santo, no tempo certo, vai revelar a todos nós. E à medida que a gente vai passando, Ele vai revelando e a gente vai vendo: olha, coisas já estão acontecendo. Olha, o povo de Israel já voltou para a sua terra. Olha, já existe uma nação de Israel. Aquele povo que estava espalhado, voltou. Olha, guerras aconteceram. Olha, terremotos aconteceram. E você vai percebendo alguns sinais. Mas aquela história está contada. Aquela revelação foi dada. O território espiritual foi explorado por alguns que são valentes, alguns que são os bandeirantes nessa estrada. E eu queria convidar você para ser esse explorador, a você entrar no seu quarto, entrar no lugar secreto. Não precisa estar aqui. Você pode estar aí e ser um pesquisador nesse território inexplorado, um território espiritual, onde o Senhor vai te levar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Senhor te revela algo sobrenatural para mim e para você. Amém? Amém.
Oração é isso. E além da oração, tem a palavra. Esse é um culto de oração e ensino. Nós valorizamos a oração, sim, e valorizamos a palavra. Alguém disse, qual é que é mais importante? A palavra oração. E alguém disse, qual é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Porque a oração te leva ao Senhor, a palavra te leva ao Senhor. Agora, eles isolados podem te deixar desequilibrado. Quem ora muito, vive nos montes, mas não conhece a palavra, ele nunca vai conhecer a verdade de Deus para a vida dele, a não ser que em oração o Senhor revele. E quem conhece só a palavra vai ter só conhecimento e vai conhecer sobre Deus, não vai conhecer a Deus. Isso precisa entrar em você, você precisa ser a palavra, e nós pregamos sobre isso. Nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra até ser a palavra, porque Jesus é o verbo era Deus. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Nós precisamos ser a palavra. A palavra também fala sobre aqueles que são operosos e praticantes. Não devemos ser ouvintes, somente ouvintes e negligentes. Só ouvir e não fazer nada. Mas nós devemos ser operosos e praticantes. Aquela palavra precisa chegar na tua vida. Aleluia. E aquilo precisa ser traduzido em obras. Glória a Deus. Aquilo que você está vivendo precisa virar uma nova canção na sua vida. Aquilo que você está vivendo precisa virar uma ação na sua vida. O que o Senhor tem chamado para você fazer nesses dias? Pense. Nada. Será que o Senhor está falando contigo? E será que Ele está chamando você para algo novo? E você está se segurando, você está amarrado pelo laço do passarinheiro, impedido de viver algo mais alto. Essa noite é uma noite onde nós podemos nos libertar de laços e nos encontrar com o Senhor. E para lugares mais altos. Buscar o Senhor verdadeiramente, estar onde Ele quer que nós estejamos. No centro da vontade dEle. Quando a gente estava cantando parabéns para a Lana, né? E eu lembrei, né, de uma palavra, né? E eu nem falei, né? Algumas pessoas falaram para a Lana, mas hoje eu falo. Para ela e para vocês, para a igreja. Existem dois tipos de pessoas, segundo o versículo da Bíblia, que diz assim... eu quero conhecer Jesus, porque a sublimidade do conhecimento de Deus me cativa. Paulo diz isso. Mas eu não quero somente conhecer a Jesus, eu quero ser achado nele. Então existem dois tipos de pessoas, aqueles que somente conhecem a Jesus, e as pessoas que conhecem a Jesus e são achadas nele. Então a Alana é essa pessoa que conhece a Jesus e é achada nele. E você vê as obras de Deus sendo manifestadas na vida dela. O amor de Deus sendo manifestado na vida dela. O cuidado de Deus pelas pessoas. O serviço à obra de Deus. E é isso que o Senhor espera na nossa vida, que nós sejamos achados nele. Que as pessoas olhem para nós, como o pastor Timóteo disse. Nós sejamos espelhos do Senhor. Que olhem para nós e não nos vejam só conhecedores da palavra, mas alguém que é achado no Senhor, que está no esconderijo do Altíssimo, alguém que é parecido com o Senhor, alguém que é a mão do Senhor, que são os pés do Senhor, alguém que é a boca de Deus, alguém que são os olhos de Deus. Entende? Você precisa transformar a sua fé em obras, porque sem obras a sua fé é morta. Amém? Amém. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Por isso nós precisamos da palavra. E também nós precisamos da oração. Glória a Deus. E nós estamos encerrando esse momento. E fica um desafio para você. Porque você é um filho do Altíssimo. E Ele quer que você viva em lugares altos. Você é águia. O Senhor quer te fazer voar como águias, como tem Isaías. O Senhor tem um propósito para você. O Senhor tem algo para você. Ele tem um sonho com você. Ele te projetou como esse homem projetou o violão. Ele te projetou, tem um propósito. E a gente precisa chegar àquilo que Ele projetou para a nossa vida. Aleluia. Nós sabemos
Será que nós estamos no cume do monte, lá em cima? Será que nós chegamos ao ápice do que o Senhor queria para a nossa vida ou tem mais? E aí vem o cuidado. Cuidado. Você pode estar vivendo abaixo daquilo que Ele sonhou para você. Glória a Deus. Amém, Senhor. Essa é a noite para você se render. Se render ao Senhor, buscar Ele verdadeiramente, deixar o Espírito Santo mover na tua vida, deixar o Espírito Santo conduzir a tua vida. Você estar sendo conduzido verdadeiramente por Ele, ouvindo as suas palavras, quem Ele é. E eu queria cantar com você um cântico que diz: eu me rendo a Ti, eu quero estar em Ti, Aleluia. Eu quero me entregar a Ti. Glória. Queria que você se preparasse agora, você fechasse seus olhos, você orasse ao Senhor. Muitas vezes é difícil, você está em casa, tem outras distrações, mas se concentre em Deus, esse é um momento especial. O Senhor tem algo para você. O Senhor tem algo especial para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tudo entrega. Leva-me pra perto de Ti, Senhor. Senhor, pode. Senhor, pode. Eu me rendo. Glória a Deus. Eu me rendo. Aleluia. Enche-me da graça e do Teu amor. Sacia meu ser. Sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, Aleluia. fala pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te